noite, galera. Vamos de saidinha aqui da Barra Funda. Vamos pegar a estrada aí hoje, motora na madruga. Quem topa? Vamos lá? Vamos lá, galera. Aqui, ó, seu parceiro, ó. Seu parceiro aqui, ó. Ele tá aí, ó. Se pediu o Jerry, é o Jerry aí, ó. Você na paz, moleque? Tranquilidade? Olha o Jerry aí, marcando aí, ó. Tá bom, meu querido? Na paz? Tranquilo? 3 meses de férias do Jerry. 3 meses de férias esse Jerry, vagabundo. Ó quem tá com nós aí, galera. O Jerry hoje, ó. Vai conferir lá. E aí, tudo tranquilo? Suave. Galerinha aqui, tudo acompanha a motora, graças a Deus. Galera, hoje nós não vamos ali por trás da Barra Funda, tá? Devido àquele... Beleza, moleque? Obrigado, hein? Tamo junto. É isso aí, Jerry. Tamo junto, gente. Obrigado. Galera, a gente ia aqui por trás. Por onde aconteceu aquele probleminha, né, com nós, né? O cidadão bateu no nosso ônibus aquele dia. E aí, galera, eu tava conversando com os parceiros, né? E eles falaram, Marcinho, às vezes eu vou reto, né? Igual ali, ó, o Nordeste tá indo reto ali. Às vezes eu vou reto, saio lá no semáforo, né? Então nós vamos fazer isso hoje, galera, pra testar, ver se é bom. Porém, lá na frente eu já sei que a gente tem que manter no meio, devido a esquina lá pra gente virar é bem complicado, entendeu? Se a gente não ficar no meio, então a gente entraria aqui, né, ó. Entraria aqui. Porém, né, vamos evitar aquela esquina lá, que aquela esquina é bem problemática, entendeu? Bem complicado ali. Tem que sempre tomar muito cuidado ali, então vamos evitar, né? Tava conversando com os companheiros, alguns vai por lá ainda, outros vão por aqui, ó, por onde o Nordeste tá indo aqui, ó. Entendeu? Então a gente sai ali na Hermano Marquete, né? Depois nós sai na... Ah, esqueci o nome daquela avenida ali, galera, que a gente sai na Marginal Tietê. Esqueci o nome agora. O Nordeste vai acelerando aí, ó. Um abraço pro Paulo aí, o Pablo também da Nordeste, né? Space Nordeste. Galera, gente boa demais. Vamos... Aí, ó. Aqui a gente evita aquele probleminha lá. Só que aqui, galera, ó, a gente tem que ficar aqui meio na esquerda, ó. Ó. Aqui na esquerda. Ó, fica vendo o Nordeste ali onde ele vai ficar, ó. Ó. Não, o Nordeste vai ficar no meio, ó. Ele fica no meio das duas faixas, ó. A gente tem que fazer a mesma coisa, porque senão a gente não vira pra direita. Ou entra carro aqui na direita, entendeu? Ou a gente, quando a gente for virar, a gente pega no poste, entendeu? E naquele tachão. Então não tem como. A gente tem que ficar aqui no meio. Agora a gente sai aqui na Marginal Tietê, ó. É muito melhor, né, pessoal, na verdade, por aqui. Por mais que aquela esquina ali a gente tem que tomar cuidado, ela é muito melhor do que aquela outra lá, né? Então eu acho muito melhor vir por aqui. Eu vou começar a vir sempre por aqui, pessoal, pra gente evitar aquele probleminha lá, né? Aí muitos falam, ah, Marcinho, mas por que você não veio por aqui antes, né? Galera, nunca aconteceu nada comigo ali. Desde quando eu fazia com a moto, eu sempre fiz ali 4 anos e meio, nunca aconteceu nada comigo ali. Meus companheiros também nunca levou nada pra mim ali também. E assim, né, a gente faz o caminho mais fácil. Ali no caso, a gente evita semáforo e tudo mais, né? Entendeu? Porém, vale a pena pegar é melhor pegar o semáforo do que acabar se envolvendo uma colisão ali, né? Beleza?
vamos lá, galera. O pessoal tem me pedido muito aí, né, viagem. Marcinho, cadê os vídeos de viagem, cara? Cadê os vídeos de estrada? Vamos apagar aqui que é melhor pra vocês, né? Como a gente já sabe, a galera não gosta. E... deixa eu só acender essa luzinha ali de... luzinha azul aqui da Gabine. Eu gosto de andar com ela acesa, galera. Acho muito top. E aí, galera, vamos fazer um pouco aí do trecho, né? Trocar uma ideia um pouquinho. Vou falar sobre alguns assuntos que eu abordei ali no meu Instagram também. Falar sobre seta, né? Sobre alguns macetinhos que a gente usa na estrada aí, para vocês ficarem por dentro. Até mesmo vocês que querem começar no ramo rodoviário, tá? E o pessoal tem me pedido muito, né? Os vídeos de viagem aí, realmente. Faz tempo que eu não trago. Vou trazer para vocês também o vídeo do, como eu prometi, né? No vídeo anterior, e o vídeo dos números dos carros, pessoal. Vocês vão gostar. A numeração dos carros tem algo escondido nelas, né? É bem bacana. Como o serviço do carro, o ano do carro, né? Fundação da empresa, entendeu? É bem bacana, vocês vão gostar bastante. Tá? Então vou trazer um vídeo exclusivo falando sobre as numerações dos carros, beleza? Lembrando que a gente está aqui no 21 horas, São Paulo, Presidente Prudente, né? Via Porecatu, tá? O Marginal Tietê tá bem carregadinho, hein? Vamos ver se o companheiro vai dar passagem ali. Um jogou pra lá, outro jogou pra cá. Eu não entendi. Bem carregado, muitas carretas. Teve um pessoal aí, galera, que falou, né, sobre a minha... Até ela tá aqui, ó. Deixa eu só acender a luz pra vocês verem aqui, ó. Ela tá aqui aqui, ó, penduradinha aqui, ó. A Insta360, tá? Penduradinha aqui. E... o pessoal falou, né, que muita gente gostou, né, da imagem dela, né? Teve uma galera que falou que não gostou. Mas o intuito dela, galera, é mostrar outro ângulo pra vocês, tá? Lógico, eu não vou filmar sempre com ela, tá? Mas dá sim pra mim filmar com ela sem ela distorcer a imagem, né? Sem ficar aquele efeito olho de gato, né? Tá bom? Eu tô providenciando um suporte pra colocar aqui atrás de mim, né? E eu vou também filmar naquele ângulo que vocês gostam, que é aqui no meio da gabine, né? Mostrando toda a gabine. E com ela, com a Insta360, fica top. Deixa eu desligar esse sensor aqui, galera. Com a Insta360 fica top, porque aí eu consigo mostrar nas laterais. Se eu estiver gesticulando, se eu estiver mostrando alguma coisa pra vocês, eu consigo mostrar, entendeu? Porque ela gira a imagem, né? Tá bom? Mas lógico, a maioria dos vídeos vão ser com a GoPro normal, tá? Com a câmera que eu já fazia, né? Que eu faço. E é isso aí. A câmera foi mais... A Insta360 foi mais pra acrescentar aí, né? Outros ângulos de vídeo pra vocês. Beleza? Falando aqui também sobre aquele vídeo sobre o vídeo do motoqueiro, pessoal. Vocês lembram, né? O motoqueiro lá que tava embriagado, né? E tal. Galera, eu expliquei, né, no segundo vídeo lá, num vídeo lá, que por que eu não liguei pra polícia, devido a não ter acostamento, devido a eu estar cometendo infração gravíssima, né? Mas assim, eu vejo que continua muita gente criticando lá, né, no vídeo. Porém, assim, eu não vou explicar mais, né? Não vou dar mais explicação.
E como eu disse no vídeo, para quem é seguidor meu aí, me conhece, né? Já tem algum tempo, já tá me acompanhando há algum tempo aí, né? Entendeu o que eu quis dizer. Mas é o pessoal que está chegando agora aí no canal, ou até mesmo o canal recomenda o meu vídeo para eles, aquele vídeo do motoqueiro, as pessoas não vão entender, porque a primeira impressão, a pessoa sempre vai achar isso, né? Ah, você devia estar ligado para a polícia, né? Mas são pessoas leigas que não entendem da minha profissão, como eu falei, e não entende de lei de trânsito. Porque se entendesse, eu não estava falando isso, né? Realmente. Ah, liga para a polícia. Porém, não tinha como eu ligar para a polícia, devido a não ter local para parar, devido a cometer infração gravíssima, né? Como eu falei. Então, assim, só que assim, né, pessoal? A gente sabe que as pessoas, elas acreditam no que elas querem, né? Muitas pessoas, né? Então é isso. Também a gente não vale a pena a gente ficar se desgastando tanto para explicar alguma coisa para alguém que não entende do assunto, né? Entendeu? Fica difícil. Ou até mesmo que não quer entender, né? Então fica complicado. A 1001, o G8 da 1001, que top. Estamos aqui com o Mercedão, né? Eu vim com esse carro. Eu vim com esse carro hoje de manhã. E tô voltando com ele agora à noite. Carrão 98 160. Pensa num carro bom, galera. Um carro gostoso. Pensa num carro bom. Quer dizer, não é falando não, mas até hoje eu acho que eu não peguei um carro ruim, galera, na aviação Garcia, viu? Não peguei um carro ruim. Aí vão falar assim, muita gente fala, tá puxando o saco. Não, cara, de verdade, galera, não peguei um carro ruim na aviação Garcia. Os carros aqui são muito bem cuidados, pessoal, tá? De verdade. Dou os parabéns pra aviação Garcia, porque o pessoal aqui dá valor nos seus carros, entendeu? Dá valor na sua frota. De verdade. Carro bom pra subir, carro com força, tudo carro novo. Aí detalhe, pessoal, tá? Detalhe. Tá chegando aqui, tá chegando aqui, ó. Tá chegando na garagem Londrina os carros novos, tá? Chegando mais carros novos aí, tá? Parece que a Garcia comprou mais, se eu não me engano. Eu ouvi falar, né, pessoal? Conversa assim. Deixa eu só pegar uma água aqui, pessoal. Tá? Já eu apago a luz pra vocês aí, tá? Eu ouvi falar por boca assim de motorista 140 carros novos, né? Não sei se é verdade, tá? Mas eu ouvi falar que tá chegando 140 carros novos aí, entendeu? Vocês já conhecem aí, quem conhece a Garcia sabe que a Garcia só anda com frota nova, né? Sempre renovando aí. Então, não é novidade, né? Isso não é novidade. Falei com um parceiro meu lá, com o Isaac, né? O Isaac é instrutor da aviação Garcia. E o filho dele é seguidor meu. Mando até um abraço pra ele aqui. Seguidor meu. E o Isaac falou, né, que o pessoal tá indo buscar esses carros lá em Caxias, né? Na fábrica da Marco Polo. Eu falei pra ele, caramba, Isaac, deixa você encaixa nós lá, cara, pra gente conseguir buscar um carrão. Já pensou, galera? Se a gente conseguir buscar um carrão lá na Marco Polo, que top, né? Quem sabe, né? Vamos lá. Pra mim fica um pouquinho difícil, pessoal. Por quê? Porque eu sou do setor de Prudente, né? Vocês sabem, fica um pouquinho mais difícil. Porém, nada é impossível, né? Vamos ver se o Isaac consegue lá. Se ele conseguir, quem sabe a gente não busca um carrão lá, mostrar a Marco Polo. A gente sabe que a gente não pode filmar lá dentro, né? Vocês sabem, a Marco Polo não permite filmar lá dentro, né? Já é uma regra. Porém, meu, só de ir lá na frente, só de pegar e vir de lá aqui, trazendo um carrão, nossa, ia ser top, né, galera? Ia ser show demais. Show de bola. Mas vamos tentar, quem sabe, né? Qualquer coisa, se der certo, eu dou um spoiler pra vocês aí. Beleza? E a galera aí que não me segue no Instagram, pessoal, segue a gente lá, tá? Segue a gente lá, a gente tá trazendo bastante conteúdo bacana ali pra vocês. Inclusive eu deixei um vídeo curioso lá no Instagram. E coisas curiosas, né? Coisas engraçadas assim, eu sempre deixo lá no meu Instagram também, tá? Que acontece com nós, tá? Mas vou trazer aqui pro canal também, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta do Instagram, não gosta de ter conta no Instagram, né? Entendo, tá? Mas é isso. Quem puder me seguir lá, eu agradeço, né? Dá essa força para nós lá também. Estamos com quase 50 mil seguidores lá, graças a Deus também, né? 50 mil seguidores no Instagram. E ajuda bastante, galera, né?
aqui no meio mesmo. Tem um caminhão ali na frente. Isso aí, galera. Vamos que vamos. Já caímos aqui na Castelo Branco, né? E passando aqui no KM, acho que 60 alguma coisa. Olha o cometão aí na frente, ó. KM 60, ó. 60. Aquele Shopping Catarina que vocês devem conhecer. O Jerry, sem vergonha, já saiu dali, já tá ali, ó. Tá vendo? Pendurado. Curioso. Ele falou que tá impressionado com o G8 aqui. Gostou do G8. Né? Tá gostando de viajar de G8. E já mudou de lugar. Já ele tá em outro canto. Fazia tempo que o Jerry não vinha com a gente, né? E a galera tava perguntando bastante dele aí. E tá de volta. O malandrão tá de volta. Então vamos lá, vou apagar aqui pra vocês. Vocês curtiram o estradão aí. Eu gosto desse retão aqui da Castelo Branco. Gosto desse retão aqui. Bom, o intuito do vídeo aí, galera, mostrar um pouquinho do trecho pra vocês de novo. O pessoal tava me cobrando bastante. Conversar com vocês um pouquinho, né? Bater um papo, dar umas curiosidades, falar sobre os assuntos aí que tá acontecendo, né? E um deles, né, sobre o caso passado aí, né? Sobre o cidadão ali, como vocês viram, né? O cidadão ali foi bem esperto, né? Quis usar de má fé ali pra nós. Inclusive os dois, né, meu? Na verdade os dois ali, né? Isso que eu achei, eu fiquei... Vou segurar aqui que esse companheiro vai querer jogar pra cá, eu acho. Olha lá, falei. Vou falar sobre seta também, tá, pessoal? Vou falar sobre isso. Vamos ver se ele vai cumprimentar. Não cumprimentou, mas tá valendo. Tem um sinalzinho de luz pra ele vir aqui pra cá, jogar pra esquerda. Falar sobre isso também, né? A importância aí da seta, como a gente se comunica. Eu vou falar com vocês aí como a gente se comunica. Vou falar pra vocês também sobre o farol alto, né? O momento certo de dar farol baixo, né? Tirar o farol alto aí para não incomodar o companheiro, parceiro da frente, tá? Falar uma curiosidade também sobre o pisca-alerta, certo? Mas como eu tava falando pra vocês, o companheiro ali, né? Usou de má fé, né? Quis ser esperto. Dar uma desperta ali com a gente. E a minha sorte, né, pessoal, que eu tava gravando, né? Minha sorte. Lógico, o carro tem câmeras, né? Só que eu creio que ia ser um pouquinho mais complicado pra mostrar de verdade o que houve, né? Então a sorte minha foi minha câmera, porque se eu não tivesse falado pra ele ali no momento que eu estava deixa eu mudar essa câmera aqui. Tá mudando por quê? Se eu não tivesse falado ali no momento pra ele que eu estava gravando, eu tenho certeza absoluta, como vocês também têm, ele deve ter tirado foto do ônibus, da placa, e ele iria mandar pra empresa e dizer, né? Olha, o cara bateu aqui em mim, tal, e eu tô certo e tudo mais. E aí, né, pessoal? Isso é complicado, né? Entendeu? Então assim, passei pra empresa, né, galera? Como eu falei pra vocês no vídeo anterior aí, tendo novidades aí, a gente comunica a vocês, beleza? Eu falo pra vocês aí o que aconteceu, tá? Mas eu tenho certeza que a empresa vai tomar a melhor decisão. Sabe que a culpa ali não é da gente, né? Mas como vocês viram ali, pra evitar, eu preferi vir reto ali hoje, vim pela Armando Marchetti. Eu esqueci o nome daquela avenida da outra, América, alguma coisa assim. Alguma coisa do tipo. Agora eu dei espaço pro companheiro e agora ele não sai da frente. Não consegue passar a carreta, não vai nem sai. O carreta lá não aguentou passar, agora ele vai ter que jogar pra direita aí, ó. E meu querido, faz parte. Chamou na setinha aqui.
Usina Tenebrosa, galera. Ah, e uma coisa que eu queria falar pra vocês também. Deixa eu só acender rapidinho. Rapidinho. Vocês sabiam que aqui tem a buzina, né? Vocês sabiam, galera, que a gente tem uma buzina no pé? É essa buzina que eu buzinei agora aí, ó. A ar é no pé, tá? Pra quem, os motoras de plantão aí vai saber. Mas pra vocês inscritos não sabem, né? É isso mesmo. A buzina ar no pé, galera. Tá? Depois eu vou tentar mostrar pra vocês ali. É uma chave que tem aqui no chão aqui, que a gente pisa e ela buzina, tá? É a buzina ar, buzina marítima, mais conhecida como buzina marítima. Deixei isso lá no meu Instagram, tá bom? Explicando. Fechou? E seguinte. Mas é isso, galera. Como eu disse, a gente tem que ficar esperto aí, né? Com esses cidadãos aí que tentam dar o desperto pra cima da gente, né? Acho que ele viu ali que o negócio ia pegar pro lado dele, né? Falou, o quê? Vou vazar enquanto é tempo. Né? Mas é isso, faz parte, né? E eu vi, por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, eu vi alguns, eu acho que dois ali, na verdade, dois invejosos ali. Na verdade, inveja, né, pessoal? Isso aí deve ser até motorista, tá? Tem muitos motoristas aí que não gostam de mim, como vocês sabem. Tem muita pessoa invejosa, muita pessoa amarga. Teve a capacidade de ir lá e falar que eu tava errado, entendeu? Falou que eu não tive atenção ali, certo? Mas faz parte, cara, faz parte. Esse posto aqui do lado direito aqui, ó, é 50, né? Inaugurou tem pouco tempo, já tá lotado, cara. Top demais. Eu acho que ele reinaugurou, na verdade, né? Teve uma reforma aí. Teve um cidadão que foi lá criticar lá, né? Ele falou, e ele diz ele que era motorista de turismo, parece. Motorista de turismo. Diz ele. Motorista de turismo que eu conheço aí, tudo gente boa, tudo profissional. Mas pelo jeito o cidadão aí não é não. Ele só quis mesmo lacrar ali pra cima de mim e me denegrir ali, né? Então, faz parte, galera. Faz parte do show. Os cururu sempre tem. A gente tava uma lua bonita quando eu vim. Ela tá meio acanhada a lua hoje. Com as nuvens. Enxerguei meu banco aqui um pouquinho. Vai ficar até melhor pra vocês. Mas já a gente conversa, tá, pessoal, sobre a questão da setas para o alto, para o baixo. Tava lembrando aqui de umas perguntas lá no canal, né? Faz tempo que eu não faço vídeo respondendo a galera. E tava lembrando de umas perguntas, né? Inclusive sobre isso, né? Sobre se eu ia pagar ou se eu não ia pagar o prejuízo lá. Mas é isso, galera, tem que esperar pra ver, né? O que vai acontecer aí. Tá bom? Aí a gente volta e fala pra vocês aí. Beleza? Mas deixa eu ver se eu lembro alguns comentários aqui que eu lembro que eu tava vendo no canal ali. Pra passar pra vocês. Acho que teve alguma pergunta sobre... Ah, teve uma pergunta interessante, né? Uma pergunta interessante, inclusive sobre a apresentação, né? Do inscrito aí. Eu não vou lembrar o nome, pessoal, só lembro mais ou menos da pergunta, né? Acho que eu não vou lembrar o nome, não. Mas teve alguma coisa sobre sobre o microfone, né? Sobre isso aqui, ó. Né? Teve uma pergunta, umas duas perguntas ou três sobre por que eu não fiz a apresentação no microfone, né? Fiz pessoalmente. Acho que até mesmo esse vídeo eu coloquei no meu Instagram também, né? Ele perguntou isso daí, teve um ou dois que perguntou.
a gente faz, pessoal, porque é o seguinte, às vezes acontece do microfone estar com problema, ou até mesmo dele estar com chiado. Esse aqui mesmo, ó, hoje mesmo eu fiz a apresentação pessoalmente, né? Fiz a apresentação pessoalmente, tá? Ele tá com chiado e eu fiquei com medo desse chiado sair lá dentro e o pessoal não me ouvia. Aí eu preferi fazer a apresentação pessoalmente, tá? Inclusive, vou mostrar pra vocês, ó. Pra ver se vai dar pra vocês ouvirem aqui. Deixa eu só abaixar o volume lá de dentro dos passageiros. Mas ó, tá vendo? Ó, tá ouvindo? Tá vendo? Ó? Então, tá um barulho, tá esse barulho estranho. Aí a gente passa lá pro pessoal da manutenção, né? Passa pro pessoal da empresa. E aí eles consertam, né? Então, mas assim, é a orientação da empresa, tá? Quando a gente não tem o microfone, a gente vê que ele dá baixo, não tá funcionando, ou tá com algum defeito, a gente faz a apresentação pessoalmente, tá? Não tem problema algum, tá? Faz parte. E, bom, teve a pergunta do microfone, vamos ver o que mais que eu lembro aqui. Teve outras perguntas aí. Deixa eu ver se eu lembro. Teve uma pergunta de uma inscrita, eu acho, né? De uma inscrita que perguntou sobre passageiro me tirar do sério, alguma coisa assim, né? Acho que foi isso, ela perguntou. Se algum passageiro me tirou do sério, é isso? Acho que é isso. Ah, sim, o único passageiro, né, que deu uma incomodada, né? Assim, incomodou um pouquinho. Aquele passageiro lá de Rio Preto, lembra? Quando eu tava na moto, pessoal. Ficou falando lá do ar-condicionado, barulho do ar-condicionado, não sei o que, bererê, baroró. Entendeu? E acabou ficando pra trás lá, nem quis embarcar mais, por causa do barulho do ar. Só ele achou ruim o barulho do ar. Então, eu acho que foi isso, sim, graças a Deus. Nunca tive muito problema com passageiro, não. Aliás, eu acho que se a gente tiver um jogo de cintura aí, uma compreensão também, né? Uma empatia aí, como eu sempre falo nos meus vídeos, a gente não tem problema com passageiro, não. Questão de, às vezes, de fumar, ir no banheiro ali, vou no banheiro e tal. Aqui acontece bem pouco, pessoal, né? Aqui na Garcia acontece bem pouco isso. Porque, inclusive, aqui não tem, o trecho nem permite, né? Parada, muita parada. Agora ali na Mota, como vocês lembram, era muita parada, principalmente aquela linha de BH, né? Campo Grande de BH. Trecho muito longo, muitas rodoviárias a gente parava, né? Assis, Marília, Bauru, Jaú, Araraquara, São Carlos, foi Ribeirão, né? Então essas cidades aí a gente parava, o pessoal queria tudo descer, né? Fumar e tudo mais, mas vocês sempre viram aí, vocês têm uns vídeos ali pra quem não viu, sempre viram ali o meu jogo de cintura, né? Meu jogo de cintura não é que eu tava dançando não, viu, galera? Sempre viram ali que eu tive empatia pelas pessoas. Não, vai lá, né? Vai lá no banheiro, rapidão, vai lá, compra um lanche. Então eu sempre fui uma pessoa assim que eu me coloco no lugar das pessoas, né? A gente tem sim que ter flexibilidade, tem que sim ter empatia, mas não podemos deixar que isso afete o nosso trabalho, o nosso profissionalismo, pessoal, tá? Não podemos deixar. Então eu acho que parar em pista é um deles, né? É uma questão que compromete muito, né? Entendeu? Segurança de todos aí, tá? É minha opinião, tá? Sem contar que é uma lei, é proibido pela NTT e tudo mais, né? Então, lei é lei. Tem que se lei e regra não tem jeito, não tem o que discutir, né? Mas é isso. Falando acho que foi aquele passageiro mais que tirou do sério ali, né? Acho que foi o que mais deu problema assim. Eu não tô conseguindo lembrar se teve algum outro, né? Mas se eu lembrar aí, eu trago em outros vídeos aí. Beleza?
teve um outro comentário, deixa eu ver se eu lembro. Teve uma pergunta interessante, galera. Teve uma pergunta interessante, bem interessante, que eu lembro aqui, que foi sobre a questão de fazer, se a gente precisar fazer necessidades, né, do motorista, né. Inclusive eu tava conversando com uns companheiros esses dias de trabalho, né. Tava conversando com os companheiros esses dias de trabalho e eu acho que já deveria ter inventado, né? Já citei isso em alguns vídeos. A Marco Polo já deveria ter inventado deixa eu acender aqui rapidão, galera. Rapidão. Só vamos pegar aqui. Já deveria ter inventado aí um ônibus com banheiro para motorista, né? Eu não sei por que não inventaram ainda, né? Eu acho que isso aí já deveria ser obrigatório nos ônibus, tá? Eu vou citar aqui de novo, cobrando a Marco Polo aí, né? Porque nós precisamos, pessoal, nós precisamos às vezes ir no banheiro, né? De repente, vocês sabem que a gente come na estrada, a gente às vezes passa mal, tem uma dor de barriga, alguma coisa. E aí, meu, você imagina o seguinte, cara, como é que faz? Entendeu? Esse carro aqui mesmo, a maioria dos carros da Garcia, o banheiro é lá em cima e no fundo. Você imagina um motorista, coitado, com dor de barriga, o constrangimento que é ele parar um ônibus aqui no meio da estrada e ir lá no banheiro, lá no fundo, entendeu? Dos passageiros. Você imagina o constrangimento, pessoal. Não vai, o motorista não vai. 99% dos motoristas não vai. Ele para na pista, né? E se ele tiver com um problema ali muito sério, ele vai no mato, mano. Vou ser bem realista com vocês aqui agora. Ele vai no mato, entendeu? Eu não gosto de bromeixo. Ele vai no mato, tá? Então, que constrangimento, né, meu? Que constrangimento. O cara tem que parar um ônibus na estrada, ir lá no mato, entendeu? E porque ele está com dor de barriga, ele está passando mal, seja, pode ser até outra coisa, né, pessoal? Não precisa nem ser dor de barriga, né? Pode ser até outra coisa. Né? O cara tá passando mal, quer vomitar, por exemplo, né? Entendeu? Imagina que coisa chata. Então, assim, aqui atrás da gente, já mostrei pra vocês, tem espaço suficiente, entendeu? Tem espaço. Dá sim pra fazer um banheiro aqui sim pro motorista, entendeu? Já deveriam ter feito, né? A Marco Polo já deveria ter inventado isso aí, mas é isso, galera. Eu acho que nesse ponto aí estão pensando um pouco no motorista, tá? Entendeu? Pensando um pouco. Então, eu acho que nós somos profissionais, merecemos sim um banheiro aqui pra nós, né, atrás dos ônibus, né, aqui atrás da cabine, entendeu? Merecemos sim. É muito constrangedor, tá? Muito constrangedor mesmo. Ter que parar o ônibus e ir no banheiro dos passageiros, ou até mesmo ter que ir no mato, na moitinha, né? Entendeu? Então, meu, Marco Polo, pensa na gente aí, né? A NTT também, né? Cobra bastante a NTT, né? Gosta de cobrar muita coisa, né? Mas vê nosso lado aí, tá? Nessa questão aí, entendeu? Nós motoristas rodoviários precisamos, tá? Precisamos. Isso deveria ser algo, isso deveria ser algo de fábrica, algo obrigatório ter nos ônibus para o motorista, entendeu? Aliás, nós ficamos aqui, não são 1 hora nem 2 horas não, entendeu? Estamos 8, 9, 10 horas, tá? Então, eu já falei isso uma vez. Então, respondendo a pergunta do companheiro aí, né? É complicado, amigo, é complicado realmente. Se precisar fazer alguma coisa, é isso. Ou você vai no mato, entendeu? Ou você tem que ir no banheiro dos passageiros, né? E se você tiver sorte, por exemplo, uma rodovia dessa aqui igual a Castelo Branco, tem ali o ponto de apoio, né? O ponto de apoio ali. Inclusive eu vou parar lá, né? Porque eu tomo muita água, entendeu, pessoal? Já citei isso em alguns vídeos, eu tomo muita água. E é importante nós motoristas tomar água, é importante não segurar a urina, tá? É importante. Então,
Mas e se não tiver? E se não tiver um ponto de apoio? Como aqui na Castelo Branco, se for uma rodovia sem pontos de apoio, uma rodovia mais, né, mais simples, entendeu? Você imagina, né? Então é isso. Na minha opinião, já deveriam ter inventado os ônibus aí com banheiro. É assim, é até esquisito, né, galera, falar sobre isso. É até estranho eu citar isso daqui. Por quê? Porque, cara, vamos ser sinceros, né, meu? Vamos ser sinceros aí. Esses ônibus aí, meu, sai tão moderno, né? Sai tudo aí pro passageiro. Nossa, cara, tem tudo hoje, tem tudo. Tem, você vê, um carro desse aqui mesmo, né? Lembrando aqui, pessoal, deixando bem claro, não tô aqui criticando a empresa, tá? Estou falando aí das montadoras, da montadora aí, tá? Então, um carro desse aqui, ó, tem poltrona com massageador, tem aqui, ó, poltrona com sensor de faixa, né? Piloto automático. Cara, mas é isso, pessoal, tem que pensar no VO também, tem que pensar no motorista, né? Entendeu? Não é só piloto automático, banco que vibra, banco que alerta, entendeu? Essa questão é uma questão séria, né, de banheiro, né? Banheiro é banheiro, banheiro é banheiro, né? Inclusive o passageiro mesmo não fica sem banheiro, né? Imagina lá dentro um ônibus desse cheio de gente sem banheiro, entendeu? Então nós também somos pessoas, né? Somos seres humanos também precisamos do banheiro. Então assim, é até estranho falar sobre isso, porque é uma coisa que eu acho que nós somos tão avançados na questão de ônibus aí, né? Tem tanta tecnologia e um básico simples, que é um banheiro pro motorista, não tem. E fala assim, ah, não tem espaço onde? Tem sim. Falar que não tem espaço aí é sacanagem, é ironia, hein? Falar que não tem espaço para fazer um banheiro pro motorista aqui atrás. Hã? O bagageiro desse tamanho ali, moço, cabe uma cama de casal ali dentro. Você tá doido? Então é a minha opinião, galera, sobre isso também, tá? Sempre achei que os ônibus rodoviários devem vir com o banheiro pro motorista, tá? Devem vir, tá bom? De fábrica, dá pra fazer assim. E aí faz o acesso aqui, ó. Aqui atrás de mim tem uma porta. O acesso seria aqui, ué. Entendeu? O acesso seria aqui. Entra na portinha aqui, o cara não desce nem do ônibus. Parou o ônibus, ele desce ali, vai lá e faz suas necessidades. Se estiver passando mal, né? Entendeu? Então, depois comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso. Se vocês acham que sim, os ônibus rodoviários têm que vir com banheiro pro motorista. Vocês comentam aí, tá? Bom, galera, a gente tá chegando aqui quase chegando aqui no ponto de apoio ali. Vou parar ali rapidinho e vou responder mais uma pergunta aqui, né? Eu acho que foi de uma inscrita também, que perguntou aí sobre, acho que foi inscrito ou inscrito? Inscrita. Perguntou qual o melhor horário para viajar, né? Se é de noite ou durante o dia, né? Olha, eu particularmente, assim, eu gosto do dia, né? Eu gosto do dia. Aí eu gosto de viajar vendo as coisas, né? Apreciando a paisagem, apreciando as coisas, os lugares que eu passo, né? Por mais que seja repetitivo, mas eu gosto de ver, né? De apreciar as coisas. Porém, a noite tem suas vantagens, né? Que é pouco movimento, é mais fresco, né? Entendeu? É mais tranquilo. O trânsito, principalmente, entendeu? E é mais essa questão, né? Mas eu mesmo, particularmente, eu prefiro o dia, né? Eu prefiro o dia, tá? E tem alguns motoras aí que falam que detesta rodar de dia, né? Só gosta de rodar durante a noite, né? Então é questão de gosto mesmo, tá? Mas questão de, vamos dizer assim, de segurança, não é nem questão de segurança, né? É questão de render a viagem, vamos dizer assim. Eu acho que a noite rende mais, tá? A noite rende mais. Você consegue rodar mais, né, mais tranquilo, sem um pouco de movimento, né, de carros para atrapalhar, né?
eu acho que rende mais a viagem à noite. Essa questão aí. Tá bom? Vamos dar uma paradinha ali, ir no banheiro rapidinho. Né? Estamos aqui no KM 100 mais ou menos, 99. Minha direita ficou o Rei da Castelo. Vou dar uma paradinha bem rápida. Tiramos o cinto aqui, ele já apitou, galera. Vamos ali rapidinho. Olha lá, o Brasil Sul passou lá. O banheiro aqui fica aqui no fundo. Olha lá, passou outro Garcia, hein? Passou outro Garcia ali. Dá uma olhadinha aqui nos... Esqueci minha... Deixei minha marreta dentro da mala. Dá uma olhadinha aqui nos pneus. Mas vamos lá. Vamos sair aqui na moralzinha. Um Brasil Sul e um Garcia ali. E galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Tá, o carreteiro jogou bem pro meio agora. Complicou, hein? Vamos ter que jogar na esquerda aqui, ó. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu tava falando sobre seta, né? Sobre pisca-alerta, essas coisas lá atrás. Até falei sobre algo no meu Instagram. E vocês sabem, né, que nós motoristas rodoviários, principalmente rodoviário, né, de caminhão também, porém de rodoviários essa mania é maior, né, essa prática, que é a gente se cumprimentar, né, nas estradas, né, se cumprimentar nas estradas. Por exemplo, estamos indo e aí vem vindo outro companheiro lá pra cá. A gente se tromba, né? Se encontra, né? Se tromba não, a gente se encontra, né? No meio do caminho. E aí a gente se cumprimenta, né? E muita gente não sabe, né? Como a gente se cumprimenta. Os motoras aí de plantão vai saber. Que é a famosa seta, né? Que é pra esquerda, ó. Né? Se eu der seta pra esquerda, quando eu passar por um companheiro, né? Que vem vindo no sentido contrário, eu tô cumprimentando ele, né? Deixa eu regular esse volante aqui. Então, se eu der seta para a esquerda aqui, ó, eu tô cumprimentando ele, né? Cumprimentando o companheiro que passou por mim, né?
E aí, galera, tem alguns outros macetinhos também que servem como segurança, né? Opa, achei que nem ia abrir não. Por exemplo, né? Se você estiver atrás de um veículo grande, de um caminhão com um carro pequeno, de um caminhão ou de um ônibus, né? E aí você está tentando fazer uma ultrapassagem, né? Eu já falei isso em alguns vídeos, mas vou falar para quem ainda não conhece essa prática, né? E aí você está tentando ultrapassar. Por exemplo, você está atrás de mim, atrás do meu veículo, atrás do ônibus aqui. Você quer ultrapassar numa pista simples. E você não sabe se dá para ir ou não. Nós motoristas, pessoal de ônibus, de caminhão, a gente ajuda, às vezes a gente ajuda, né, vocês a fazer essa ultrapassagem, né? Então assim, se você estiver atrás de um ônibus ou de um caminhão e ele de repente der seta para a esquerda, tá? Você está atrás de mim e eu der seta para a esquerda, tá? Significa que não dá para você fazer ultrapassagem. Eu estou dizendo para você que está sujo, né? Tem vindo um carro no sentido contrário, não dá para ultrapassar, certo? Isso se eu der seta para a esquerda, tá? Se eu der seta aqui assim, ó, para a esquerda, tá? Então significa que não dá para você ir. Porém, se eu der seta para a direita, aqui ó, se eu der seta para a direita, significa, eu estou dizendo, eita, eu tô passando aqui, significa que eu estou dizendo para você que dá para ir, tá tranquilo, tá livre, você pode ultrapassar com segurança, entendeu? Então, geralmente essa prática, isso daí quem faz muito é nós, motoristas rodoviários e os caminhoneiros, né, para ajudar carro pequeno, tá? Geralmente é isso, beleza? E uma outra coisa que também acho interessante, eu até citei lá no meu Instagram, né, que é sobre o pisca-alerta, tá? Se você tiver atrás de um veículo grande, que seja pequeno, pode ser também, se você estiver atrás de um veículo à noite, né, principalmente à noite, né, lógico, tem que ser à noite. Você está à noite atrás de um veículo, certo? E de repente ele dá duas piscadinhas no pisca-alerta, que seja assim, ó, duas piscadinhas no pisca-alerta, desliga, só duas piscadas, ou três, que seja, no máximo três ali. Ele está dizendo para você que você está com o farol alto atrás dele, entendeu? Você está com o farol alto atrás dele e está incomodando ele no retrovisor. Então às vezes você esqueceu o farol alto, né? Esqueceu o farol alto, por exemplo, eu tô com o farol alto. Se o meu companheiro lá na frente ele piscar o pisca-alerta duas ou três vezes, significa que ele está dizendo, ó, seu farol tá alto aí, tá me incomodando, meu querido, dá uma baixada aí. Aí eu abaixo, entendeu? Então geralmente, pessoal, é isso, tá? Agora, se ele permanecer com o pisca-alerta ligado, piscando, significa que tem algum problema à frente, tá? Ele está com um problema, ou ele notou alguma coisa, algum obstáculo na frente, uma madeira na pista, um animal, entendeu? Tá? E geralmente também, uma prática que a gente faz, eu já até falei num vídeo também uma vez, quando eu estava na moto, que é o que? Por exemplo, você está indo aqui, né? E aí de repente você notou um pedaço de madeira aqui na pista, um animal beirando aqui a pista. Eu posso ligar o pisca-alerta, deixo ele ligado e jogo para a esquerda, desviando do objeto que eu vi, dizendo que eu vi um objeto aqui na direita. Então eu estou desviando, então estou sinalizando para o veículo de trás que tem um obstáculo na pista aqui, tem um objeto na pista, tá? Uma madeira ou algo do tipo, entendeu? Qualquer coisa. Então ligo o pisca-alerta e jogo para a esquerda, né? E se tiver algo na esquerda, né, eu posso só sinalizar com seta. Então, por que eu falo se tiver algo na esquerda, eu sinalizo só com seta? Porque a gente geralmente anda aqui na direita, né? É o certo, tá? Então tem algumas maneiras aí da gente se ajudar na estrada, na pista, né? Porém, muita gente não sabia de duas, três piscadas no pisca-alerta, que é para alertar sobre o possível farol alto, né? Ou você esqueceu,
você tá com o farol alto ali, né? Entendeu? Porque quando você... Muita gente não sabe, eu tenho certeza. Quando você está atrás de um veículo, pessoal, você tem que manter a luz baixa, tá? Luz baixa. Isso é lei de trânsito, tá? Isso a gente aprende lá na autoescola, tá bom? Lá quando a gente vai tirar a primeira habilitação, a gente aprende. Depois eu vou mostrar uma outra coisa para vocês também interessante sobre farol alto, tá? Sobre farol alto, mas isso eu vou falar um pouquinho mais lá na frente para vocês, quando a gente pegar um trecho mais simples. Eu vou tentar ver se eu cruzo com algum carro para me falar sobre isso para vocês. Fechou? E aí, galera? KM 247 passando aqui em frente o famoso Bisungão. Quem conhece aí? Bisungão. Aqui na Castelo Branco, no KM 247? Falei? 247, deu branco agora. Começou a esfriar, galera. Começou a esfriar porque começou a chover aqui, ó. Uma garoinha caindo. É 247 mesmo. Aqui é 248 agora. Tem uma chuvinha caindo de leve aqui. O para-brisa já começou a molhar. E começou a esfriar, cara. Começou a esfriar. Vou até ligar minha calefação aqui. Calefação ajuda muito, hein, galera. Agora são exatamente 00:21. Vamos ver se a gente chega no horário ali hoje no Paloma, hein? Pelo menos 1h15, mais ou menos, nós tem que estar lá. Lá dentro, lá, tá, meu rei? Valeu, meu querido. Você tá bom? Na paz? E aí, meu rei? Cara, caiu tudo aqui, ó, as passagens no chão. Mas você sabe quanto tem? Tem 37, tá? Aqui, ó. Certinho. Fechou? Procedente de São Paulo, com destino a Maringá, horário às 20h30. Carro número